Boa noite a todos. Hoje é 11 de maio de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz de Piratuba. Vamos iniciar a apresentação dessa noite, convocando a todas as pessoas que estão conosco agora, nesse momento, e que porventura venham a assistir esse vídeo no futuro, que fechem seus olhos e levem seu pensamento, busquem o alto, busquem os bons espíritos, busquem a Deus e a Jesus, fiquem contridos, elevem seu pensamento e busquem, junto das fontes infinitas que jamais se esgotam, toda a energia, todo o vigor, toda a coragem, todo o entendimento que desejam para si nesse momento. Que os bons espíritos da nossa casa continuem nos auxiliando nesse trabalho de divulgação, de alento e de conforto, de pensamento espiritual para nós e para todos aqueles que comungam conosco. Que recebamos do alto as inspirações e que possamos nos manter conectados com os bons espíritos, com os nossos mentores e com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Para a noite de hoje, temos como título O Bem e o Mal Sofrer. Nós buscamos inspiração no capítulo 5, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O livro que nos inspirou é o Evangelho segundo o Espiritismo. E dali temos o seguinte. Quando nosso Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia o nosso Mestre de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem. Sofrem todos aqueles que se encontram na terra, quer eles ocupem tronos, quer durmam sobre a palha. Quando o nosso Mestre fala, podemos imaginar, podemos perceber que talvez ele esteja falando de coisas simples, de coisas insignificantes, dando exemplos através de parábolas, mas isto não corresponde à verdade. Jesus, nosso Divino Mestre, quando fala em aflitos, ele não se refere a alguém em especial. Ele fala de todos. Todos nós que vivemos na terra sofremos. Não importa em que condições materiais nos encontremos. Porque a terra é um planeta de provas e expiações. Na codificação de Kardec, os próprios espíritos classificaram todos os mundos existentes no universo conhecido. Dizem eles que ou eles são primitivos, ou eles são mundos de provas e expiações, ou de regeneração, ou ditosos e, por último, celestes. A Terra se encontra na categoria de mundo de provas e expiações. A Terra já foi um mundo primitivo. Ela já conseguiu evoluir, mas as provas e expiações fazem parte da didática em que esse mundo se baseia para recepcionar os espíritos que aqui chegam. Mundo de provas e expiações são mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar seus erros, erros de vidas passadas, que são expiados, e para passar por provas que vão contribuir para a sua evolução, melhorando a sua condição em nova encarnação futura. Nos mundos de provas e expiações, o mal ainda é dominante, tal como na Terra. Porém, já existem espíritos que conseguem praticar o bem, já existem espíritos pensando no bem, já existem espíritos tentando viver essa condição.
Na atual condição do nosso planeta, pelos próprios espíritos, nós estamos num processo de transição planetária. Estamos já há muitas décadas saindo do mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Mundo de regeneração é aquele em que você vai ter um equilíbrio entre o bem e o mal existentes. O bem já é praticado, já é sentido, já é desejado pela metade dos espíritos encarnados, diferente do que nos ocorre hoje. Então, quando Jesus chama de aflitos, chama todos nós que estamos encarnados, porque todos nós temos o nosso passado a expiar, temos o nosso presente a provar e temos a nossa próxima encarnação a ser construída hoje. Poucos são aqueles que conseguem bem sofrer. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. De forma geral, nós não compreendemos as provas e as dificuldades. De modo geral, nós nos revoltamos com as dificuldades que enfrentamos. Essas provas, essas dificuldades, elas vêm para forjar o nosso espírito diante das dificuldades de estar encarnado. Nós temos dificuldades materiais, temos dificuldades físicas, temos dificuldades psicológicas. E nós precisamos pensar sobre isso, precisamos compreender essas dificuldades e nos afastarmos o máximo possível da revolta. Porque quando nos revoltamos com as condições que Deus nos coloca dentro do nosso processo evolutivo, estamos nos revoltando contra a sabedoria divina. Estamos nos revoltando contra as decisões de Deus. E nós não temos condições nem de fazê-lo, nem de compreendê-lo. Mesmo que seja difícil, mesmo que isso represente para nós uma dificuldade maior, precisamos encarar provas e dificuldades através de uma compreensão divina, através de uma ótica divina. Não podemos de forma nenhuma desanimar. Deus recusa a consolação se nos faltar coragem. Quando Ele sente a nossa coragem, quando Ele sente a nossa decisão, nós somos auxiliados. Quando estamos em extrema dificuldade e erguemos em voz a prece do nosso coração, solicitando de Deus coragem, determinação, auxílio, resiliência, resignação, compreensão, nós recebemos isso de mão cheia. Mas quando nos revoltamos, nós simplesmente adiamos o trabalho que vai ser feito por um tempo que nós não sabemos determinar quanto será. É importante que façamos aquilo que está colocado para nós hoje, por mais difícil, por mais doloroso, por mais incompreensível que seja. Temos para o nosso apoio a prece. A prece é o apoio para a nossa alma. As provas materiais, as provas físicas repercutem na matéria. Mas existem situações, existem energias que vão repercutir no nosso espírito e na nossa alma. Para os problemas materiais, soluções materiais, mas para problemas da alma, a prece. Contudo, somente a prece não basta. É preciso que ela venha embasada numa fé viva, da vontade de Deus em relação a nós. Precisamos compreender isso. Somente a prece não basta, é preciso que ela tenha uma base na fé. E essa fé é de se manter fiel. Esta fé vem de fidelidade e não de acreditar. Esta fé vem de se manter em contato com Deus, mesmo diante da maior das dificuldades. A prece, ela, já muitas vezes, já foi nos dito muitas vezes, que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Quando o fardo chega até nós, é porque nós temos condições de entendê-lo, de suportá-lo e de carregá-lo. Jamais
recebemos um fardo maior do que as nossas forças. Nós precisamos pensar que Deus é um Pai e que Ele vai nos colocar diante da dificuldade necessária para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. A prece, na maioria das vezes, é um canal incompreendido. Através desse canal, nós temos uma recepção de inspirações, nós temos eflúvios energéticos que acalmam o nosso espírito e nós conseguimos uma aproximação com os nossos benfeitores. Jamais estamos desassistidos, não importa qual seja a dificuldade que estejamos enfrentando. Temos os nossos benfeitores, temos os bons espíritos, temos os mentores, temos os anjos da guarda. A denominação pode ser variada. Importa que compreendamos que são espíritos, que desejam o nosso bem, que desejam nos auxiliar, que desejam nos inspirar. Esses espíritos são aqueles que nos amam, são aqueles que desejam que sejamos vencedores nas provas que estamos enfrentando. Precisamos, através da oração, do canal que a oração abre, recepcionar a inspiração e a ajuda que recebemos do alto. As dificuldades, o fardo, é sempre proporcional às forças, como também a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Obviamente que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, vai nos recompensar quando passarmos pelas dificuldades e pelas provas. Se o fardo é proporcional à força que nós somos capazes de suportar, a recompensa que receberemos dali, ela está colocada diretamente na resignação que somos capazes de suportar. Deus, como nosso Pai, sempre fará a recompensa maior do que a aflição. Jamais somos submetidos a situações que não sejamos capazes de compreender e suportar. Deus sempre nos recompensa mais do que nos pune. Deus sempre coloca em nosso caminho pessoas para nos ajudar, pessoas para nos compreender, pessoas para nos auxiliar. Ele nos coloca em famílias, Ele nos coloca em trabalhos, Ele nos coloca em sociedades onde possamos expressar aquilo que compreendemos. Deus sempre nos dá mais do que pedimos. Deus sempre nos coloca numa condição suficiente para vencermos aquela dificuldade. Deus sempre dá para nós mais do que a prova que estamos pensando seja insuperável. Cumpre, porém, que devemos merecer essas recompensas. Deus jamais nos dará uma recompensa se ela não for merecida. Quando ela o é, cumpre merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Receber tribulações é merecimento. Receber dificuldades é canal de superação. Essas dificuldades, essas aflições, elas são momentâneas, porque nós somos espíritos que reencarnam diversas vezes. Deus coloca as dificuldades para que utilizemos os instrumentos evolutivos ao nosso favor. Existem instrumentos que podemos utilizar. E não devemos imaginar jamais que Deus está nos punindo ao enviar sofrimento. Deus está nos impulsionando para que cresçamos espiritualmente. Alegrai-vos quando Deus vos envia para a luta. Não a luta da batalha, mas dos amargos da vida, onde às vezes a coragem é mais necessária do que no combate sangrento. Os espíritos já nos dizem que as provas físicas, as provas materiais, são as mais fáceis de serem superadas. Difíceis são as provas do coração. Ali, muitas vezes, necessitamos de coragem e de auxílio maior. Porque não é raro que se mantém firme em presença do inimigo, mas fraqueje diante de uma pena moral. Todos nós passamos por todos os tipos de dificuldades, mas segundo os nossos mentores, a dificuldade maior é aquela que sempre vai pesar sobre o nosso espírito. Na terra não ganha nenhuma recompensa o homem por essa espécie de coragem, mas
Deus lhe reserva a palma da vitória e uma situação gloriosa. Essa dificuldade que Deus coloca em nosso caminho, na nossa terra, muitas vezes, ela não é percebida. Nós enfrentamos as nossas dificuldades, muitas vezes, em grande solidão. Nós enfrentamos as nossas penas morais em silêncio absoluto e sozinhos, além da nossa alma. Somente Deus e Jesus estão ao nosso lado e os bons espíritos que torcem por nós. Quando visitado pelo sofrimento ou pela contrariedade e você conseguir superá-la, e quando houver conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, diga para você mesmo, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Nós podemos comemorar as nossas vitórias, devemos fazê-lo. Os bons espíritos dizem que assim o é. Quando somos capazes de dominar as nossas dificuldades, as nossas insignificâncias, quando somos capazes de não militar na cólera e nem nos desesperarmos diante de tudo, somos sim merecedores de vibrar e de sermos felizes pela vitória. Temos que entender a fé e exercitá-la, aguardando e confiando que Deus tudo supre, mesmo na morte. Bem-aventurados os aflitos podem então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Quando somos capazes de compreender que como espíritos que não jamais morrem, espíritos imortais, quando somos capazes de perceber que as reencarnações são as escolas que nos colocam diante das pessoas que precisamos para o nosso resgate, para a nossa evolução, quando compreendemos que a Terra nos recepciona cercada de benesses, cercada de ar puro, de água, de companhia, de ordem, de progresso, quando compreendemos que temos o ambiente necessário para nos expressar e que as provas vêm para nos melhorar, nós compreenderemos que esses dias, esses rápidos dias que passamos pela Terra, servem para a nossa evolução. E que depois de vencida essa dificuldade, depois de compreendida essa lição, nós receberemos de Deus o repouso merecido. Quem nos alerta, quem nos orienta, quem nos dá todas essas informações com amor é o espírito Lacordaire, na cidade de Havre, em 1863. Era sobre isso que gostaríamos de falar hoje. Espero sinceramente ter inspirado a todas as pessoas que nos ouviram, para que compreendam as suas condições evolutivas, para que busquem reforço através da oração, mas embasada numa fé, e que as dificuldades e as dores que vivenciamos na Terra são rápidas e passageiras, se nós observarmos do alto como espíritos que jamais morrem, como espíritos imortais, à luz de companhias espirituais maravilhosas, como a de Jesus e a dos bons mentores, que somos capazes de acessar se nós dirigirmos o nosso pensamento até eles. Gostaríamos de encerrar com uma rápida oração, agradecendo a Deus que tudo supre, a Jesus que é o nosso caminho e que nos orienta, aos bons espíritos que nos auxiliam diretamente no dia a dia, que possamos nos manter conectados sempre com eles e que possamos entender os momentos difíceis que estamos passando, independente de quais sejam, olhando sempre para um horizonte próximo e um horizonte distante. O horizonte próximo é que a dificuldade logo se encerra, e o horizonte distante é que cada vez mais estamos nos aproximando de Deus, cada vez mais nos colocamos próximos do Cristo e cada vez mais conseguimos entender, através do Espiritismo, todas as lições que estão para nós nessa escola bendita que é o nosso planeta Terra. Que possamos estar conectados, que possamos nos encontrar brevemente na nossa casa espírita e que lá possamos falar
mais abertamente, olhando nos olhos e sentindo, sim, o aperto de mão e o abraço que estamos todos tendo necessidade e saudade. Que assim seja.